Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, como todos nós sabemos, aparentemente a Câmara dos Deputados venceu uma fase muito difícil relacionada com aquela crise de emprego de verbas especificamente para passagens aéreas. Foi uma saraivada de tiros sociais sobre esta casa. E agora, já há algum tempo, o Senado da República está debaixo de igual saraivada, de tiros sociais. Alguns dizem, de modo um pouco jocoso, que a opinião publicada não é exatamente, ou não representa exatamente a opinião pública. Mas o fato é que a grande mídia não deixa de ser um veículo de manifestação dessa opinião pública, e é perfeitamente possível perceber no seio da sociedade, especialmente para quem exerce mandato parlamentar, que existe efetivamente uma grande insatisfação ética com o Congresso Nacional, com ambas as casas. Existe um descrédito da classe parlamentar relacionado com as liberalidades, relacionado com a edição de medidas secretas, relacionado com a edição de medidas que acabam beneficiando individualmente esta ou aquela pessoa, este ou aquele funcionário, este ou aquele parlamentar. Nós não podemos fechar os olhos para essa realidade. Por isso, preocupa-me saber que chegaram às mãos do ilustre presidente desta casa, o deputado Michel Temer, 2 pareceres jurídicos a respeito de uma sindicância em andamento que parecem dar sustentação aos atos praticados, a certos atos praticados em relação à questão das passagens aéreas. Eu me lembro, senhoras e senhores, muito bem, em fevereiro de 1972, da primeira aula de Direito Administrativo de que participei na Academia Militar do Barro Branco, proferida pelo nosso ilustre mestre, decano dos mestres da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o desembargador Álvaro Lazzarini, jurista reconhecido em todo o país, com muitas obras publicadas e professor de muitas casas de ensino ilustres. Dizia-nos o mestre Lazzarini que, diferentemente do que ocorre em relação ao cidadão comum, ao conjunto da população, ou seja, de que tudo que a lei não proíbe é permitido, para o administrador público é exatamente o contrário. Só pode o administrador público praticar os atos que a lei expressamente permite, expressamente prescreve. É uma situação completamente diferente. E os parlamentares, nós parlamentares, não podemos nos eximir de figurar na categoria de administradores públicos. Somos agentes políticos, é certo, mas as regras da administração pública, estatuídas no artigo 37 da Constituição da República, valem para os parlamentares do mesmo modo que valem para os administradores públicos em geral, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Judiciário. E o ensinamento de Álvaro Lazzarini está em perfeita consonância com 2 grandes princípios nessa matéria, 2 grandes princípios constitucionais lá do caput do artigo 37. São os princípios da legalidade e da moralidade. Então, esse parecer pode produzir, a meu ver, uma baixa de guarda nesse momento em que é necessário repensar certos procedimentos para que a Câmara dos Deputados nunca mais fique sob tal fogo social. Esses pareceres jurídicos me parecem estranhos, porque eles violam, eles contrariam ensinamentos muito fundamentados do direito administrativo e contrariam os ensinamentos do direito constitucional também. Então, a minha recomendação e a minha exortação a esta casa é de que não levemos em consideração esse parecer que me parece muito liberal e atuemos sempre de forma muito cristalina no sentido do ensinamento do direito administrativo. Só nos são permitidos, enquanto parlamentares, os atos que a lei expressamente permitir ou expressamente determinar, e não aquilo que a lei não nos proíba. Muito obrigado por sua atenção.